sou a professora Patrícia Cara, do campus de Tapetinga, e estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre o coronavírus e o meio ambiente. Para falar sobre essa relação entre coronavírus e natureza, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas questões que eu venho lendo, divulgado então na comunidade científica nos últimos tempos. Dentre essas, sobre o surgimento do coronavírus, os efeitos dessa pandemia e como isso já vem sendo sentido e visto na natureza, qual a relação entre a saúde humana e a saúde ambiental e ecossistêmica, o que o Covid-19 pode nos ensinar sobre a exploração da natureza e a mudança climática global. Então, para começar a compartilhar essas informações com vocês, eu gostaria de destacar um artigo divulgado no Fórum Econômico Mundial, palavras do professor Tolu Oni, da Universidade de Cambridge. Ele pontua 3 questões que eu acho importante para a gente começar a falar. Primeiro, o dano que causamos ao nosso planeta está tendo um impacto direto na propagação e gravidade do Covid-19. Segundo, a resposta global, no entanto, demonstra nossa capacidade de trabalhar conjuntamente. Terceiro, ao nos concentrarmos coletivamente em nossa saúde planetária, podemos garantir que estamos melhor preparados para a próxima crise de saúde. Então, o que os cientistas estão discutindo na atualidade é que a gente está vivendo a era marcada pelo alto impacto das atividades humanas sobre o planeta, que está sendo, inclusive, essa era está sendo chamada como antropoceno. Bom, enquanto a Organização Mundial de Saúde enquadra a pandemia do Covid-19 como uma emergência de saúde, os cientistas na área de meio ambiente têm discutido que essa pandemia poderia ser enquadrada como uma emergência de saúde planetária. Principalmente, o que vem impactando essa relação pandemia e meio ambiente é o crescimento urbano contínuo, que vem sendo associado a uma ruptura do equilíbrio ecológico, a um aumento do risco de exposição a novos patógenos e, consequentemente, ao surgimento de novas doenças. Falando especificamente do coronavírus, por exemplo, é um vírus que foi relatado em dezembro de 2019, em Wuhan, na China, como um novo coronavírus do gênero beta-coronavírus, coronaviridae, o SARS-CoV-2, causador da síndrome respiratória aguda grave, chamada Covid-19. Então, em dezembro de 2019, os cientistas relataram o surgimento desse novo coronavírus na China. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou o surto desse vírus como uma emergência de saúde pública internacional. E já em março de 2020, foi dada a disseminação desse coronavírus por vários países no mundo, foi declarado então pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia. Bom, esse vírus, como um vírus novo, essa doença não tem tratamento, não tem cura, e um dos métodos de contenção dessa doença ou do espalhamento ainda maior desse vírus é o isolamento ou afastamento social. E isso já tem feito se sentir na natureza os efeitos da ausência da atividade humana, por exemplo, nos centros urbanos. Então, vem sendo relatados aí o avistamento de várias populações da fauna silvestre ocupando espaços urbanos. Por exemplo, na Ásia são relatados, na Tailândia, grupos de macacos que invadiram espaços urbanos. No Japão, invasão de rebanhos de cervos. Na Europa, na Itália, a gente pode citar como exemplo os canais de Veneza, que na ausência de turismo e de fluxo de embarcações, essas águas antes bastante poluídas, hoje já são praticamente claras, límpidas, e a gente pode ver peixes, cisnes frequentando esses canais. Na Itália também a gente teve invasão de javalis em áreas urbanas, assim como na Espanha. Na América do Sul a gente tem relatos de avistamento de onça-parda em Santiago do Chile, assim como no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também, além de onça-parda, foi avistado lobo-guará em área urbana. Então, tudo isso demonstrando que a ausência da atividade humana nesses centros urbanos, então eles vêm sendo ocupados por espécies da fauna que saem dos seus ambientes naturais, então procurando alimento
e acabam ocupando esses espaços vagos, né, atualmente, por causa da ausência da atividade e da presença humana. É importante destacar que numa pandemia, a empatia e a solidariedade, elas são fundamentais para a contenção do espalhamento desse vírus. Então, a simples recusa de uma pessoa de se manter em casa, ela pode comprometer toda uma estratégia de contenção desse vírus, que não tem cura ainda, levando à morte de centenas de pessoas. Então, e quando a gente fala, então, da presença de animais em áreas urbanas, né, de animais silvestres em áreas urbanas, além de visivelmente isso representar, né, o quanto a presença humana ela gera impactos, então, sobre as espécies da fauna, a gente também tem algumas mudanças ambientais que também poderiam estar indicando melhoria nos índices ambientais, como, por exemplo, a ausência de presença humana utilizando o transporte. Isso vai diminuir a poluição atmosférica, aumentando, então, o nível de qualidade do ar. Como eu já relatei, a minimização do uso de canais vai levar, então, ao aumento da qualidade da água, né? Então, a gente tem uma série de questões que a pandemia do coronavírus ela pode servir para a gente repensar, que são nossos próprios hábitos e a priorização da qualidade de vida nossa e do planeta. Essa pandemia ela já vinha sendo anunciada desde 2007, porque o consumo de animais silvestres, o manejo e consumo de animais silvestres, por exemplo, na China, ele é muito comum, ele é cultural, né? E esse consumo e manejo de carne, eles são importantes fontes de patógenos em todo o mundo e eles precisam ser monitorados com cautela. Há mais de uma década, os pesquisadores já alertavam para a presença de grandes reservatórios de vírus do tipo SARS-CoV em populações de morcegos, que, associados a essa cultura de se alimentarem, né, de mamíferos na China, poderia ser perigoso, né? Bom, e o que a gente pode falar um pouco sobre a importância de pesquisas, né, da história natural, de epidemiologia de doenças da vida silvestre, que merecem uma abordagem integrativa da questão relacionando a preservação da biodiversidade, que está diretamente implicando na preservação da saúde humana. Então, a gente precisa conhecer a taxonomia, a história natural dos animais que vivem em proximidades de ocupações humanas e os seus papéis ecológicos. A gente precisa também utilizar a educação ambiental dentro dos princípios da ética, do respeito a todas as formas de vida. Então, todos esses podem ser fatores que vão ajudar a gente a compreender como essas zoonoses elas podem se espalhar e a gente, consequentemente, poder se preparar melhor para novas pandemias que possam vir a acontecer. E quando a gente fala o que a pandemia do Covid nos ensina sobre o futuro, sobre mudanças climáticas? Bom, tá claro que para algumas crises não existem barreiras, né? Então, ou fronteiras. A gente está vivendo num mundo globalizado. Então, esse enfrentamento dessa pandemia, ele acaba sendo um teste do que a gente pode até enfrentar com relação à mudança climática global ou ao aquecimento global. Por quê? Porque a pandemia do coronavírus, ela anda de mãos dadas com o fator das mudanças climáticas. Então, são dois inimigos que a gente precisa enfrentar com cooperação, com visão sistêmica integrada desses processos. Por exemplo, a falta de água em algumas cidades, ela vai impedir que a população tenha acesso a um fator importante de contenção desse vírus, que é a higienização das mãos com água e sabão, que tanto é falado, né, tanto é divulgado pela mídia. Então, a gente precisa de ideias integradoras, sistêmicas, que envolvam parceiros que busquem solucionar os mesmos problemas, desenvolver as mesmas vacinas para proteger seus cidadãos, seus negócios.
Então é necessário políticas inovadoras e objetivas que facilitem a cooperação entre instituições, que estejam alinhadas com uma nova demanda mundial, que também seja de criação de cidades inteligentes. Então a gente precisa planejar, se preparar, prever situações críticas como essa, né? Então a gente tem que ter uma nova postura para, a partir daqui, a gente buscar cidades resilientes aos impactos das mudanças climáticas. Então cidades que sejam capazes, né, cidades e cidadãos que sejam capazes de se recuperar após uma crise como essa que a gente está vivendo. Então, a Covid-19 ela está mostrando que a gente precisa de cooperação entre poderes, pessoas e instituições para trabalhar em conjunto e superar as crises na busca pelo bem comum. Quando a gente fala de surto de coronavírus como sendo reflexo da degradação ambiental, isso pode ser confirmado por um relatório das fronteiras do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, divulgado em 2016, que discute que as zoonoses elas ameaçam o desenvolvimento econômico, o bem-estar animal e humano e a integridade dos ecossistemas. Então, nos últimos anos, a gente já vem enfrentando várias zoonoses, o ebola, a gripe aviária, a febre do Vale do Nilo, ocidental, o zika vírus, dentre outras. Então, essas doenças emergentes, elas tiveram um custo de mais de 100 bilhões de dólares. Então, a gente tem aí a necessidade de levantar questões de preocupação ambiental para impedir o surgimento de zoonoses. Dentre elas, a gente precisa de trabalhar ameaças múltiplas e interativas aos ecossistemas e à vida, e, consequentemente, à saúde humana, a vida humana, a vida selvagem, que vão incluir aí o combate à fragmentação de hábitats, ao deflorestamento, o combate ao comércio ilegal de animais silvestres, o combate à poluição, o combate a espécies invasoras e, cada vez mais, combater os processos que levem ao aquecimento global e às mudanças climáticas. Então, o que a gente tem aí para aprender é que a gente precisa priorizar, na sociedade mundial, a saúde humana, a contenção dessa pandemia e também pensar em práticas de conservação dos recursos naturais, de conservação da biodiversidade, de recuperação de áreas degradadas, assim como investir em educação ambiental. E isso tudo é uma forma da gente ter uma oportunidade de pensar conjuntamente a saúde humana, a resiliência dos ecossistemas e, consequentemente, o bem-estar humano. Então, tudo que a gente faz gera um impacto, a gente tem que rever os nossos conceitos, rever o nosso estilo de vida, rever o modelo econômico vigente de exploração exacerbada da natureza. A capacidade de suporte do ambiente já foi extrapolada há muito tempo, então o momento é reflexão, mudança de paradigma, mudança de atitude. Eu espero ter contribuído com algumas informações. Gratidão pela oportunidade. Fiquem em casa, e se você não pode ficar em casa, se proteja, lave sempre as mãos com muita água e sabão, viu? Tudo de bom para todos.